Boa tarde, queridos alunos do 7º ano. Tudo bem com vocês? Tá tudo tranquilo? Espero que vocês estejam e continuem bem, com saúde, sempre com a proteção de Deus e de Nossa Senhora. Porque segurando na mão deles, a gente vai longe, viu, gente? Então, pessoal, nesse bimestre nós estudamos dois gêneros textuais bastante conhecidos por todos nós. Nós estudamos a lenda e nós estudamos o mito, né? Mas a gente precisa entender que todos esses dois textos, né? Toda tipologia textual, ela precisa ter um determinado sentido. Ela precisa concordar suas ideias entre si. Ela precisa ter concordância das palavras. Os textos precisam, né, que haja uma sequência lógica de ideias. Esses textos, eles não podem ser jogados de qualquer maneira. Quando eu inicio um texto, né, eu tenho que seguir a minha linha de raciocínio inicial e ir até o final. Mesmo que eu vá utilizando conectivos, ou seja, aquelas palavrinhas que fazem as ligações entre as orações, né? Mas eu não posso perder o fio da meada. Por exemplo, num parágrafo eu falar de um assunto, né? Lá no parágrafo seguinte, eu já vou tratar de um assunto totalmente diferente. Não, eu não posso fazer isso, porque eu tenho que concordar as minhas ideias. As minhas ideias precisam estar entrelaçadas. Por mais que eu vá discordando ou vá concordando ao longo do texto, né? Mas eu preciso para isso de dois elementos essenciais. Eu preciso de coesão e eu preciso de coerência, certo? Então a coesão e a coerência, como nós vamos ver ao longo desse nosso estudo de hoje, são elementos essenciais para a produção de um texto. Se um texto não tiver coesão e não tiver coerência, se ele não for coeso e não for coerente, né? As ideias vão ficar jogadas pelo meio do caminho, certo? Nós vamos ver especificamente aqui de que se trata cada um desses itens. O que é um texto coeso, o que é um texto coerente, certo? Então, abram o livro de vocês, pessoal. Abram o livro de vocês na página 122. Página 122. Vamos lá? Página 122. Na página 122, nós temos ampliando a imagem, a linguagem, com coesão e coerência. Lembrem-se que nós estudamos lá no início do nosso capítulo, né? O mito, né? Que era intitulado de O Leão de Nemeia. Foi isso? Nós lemos O Leão da Nemeia. Vamos fazer a leitura do texto. Lá está a casa da besta. Se ela tudo ouve e tudo adivinha, já deve saber que ando no seu encalço. Hércules falou consigo mesmo, sem diminuir os passos. À medida que avançava, procurava um ponto de boa visibilidade. E assim, ao se aproximar do objetivo, colocou-se atrás de um arbusto e esperou por algum sinal da fera. Se o leão vive nessa caverna, logo dará sinal. Ele não pode ficar o tempo todo enfiado lá dentro. Recordou-se então do que o informante lhe dissera sobre as duas saídas, de maneira que o leão poderia sair pela outra, enquanto ele vigiava aquela. Pensou no assunto e concluiu que o melhor era permanecer ali mesmo. Então, vamos fazer a releitura para a gente poder entender o texto, para que a gente possa responder coerentemente, né, a nossa atividade. Depois, nós vamos perceber, nós vamos analisar
individualmente os conceitos de coesão e coerência. Então, lá está a casa da besta. Se ela tudo ouve e tudo adivinha, já deve saber que ando no seu encalço. Hércules falou consigo mesmo, sem diminuir os passos. À medida que avançava, procurava um ponto de boa visibilidade e, ao se aproximar do objetivo, colocou-se atrás de um arbusto e esperou por algum sinal da fera. Se o leão vive nessa caverna, logo dará sinal. Ele não pode ficar o tempo todo enfiado lá dentro. Recordou-se então do que o informante lhe dissera sobre as duas saídas, de maneira que o leão poderia sair pela outra enquanto ele vigiava aquela. Pensou no assunto e concluiu que o melhor era permanecer ali mesmo. Então, na letra A. Complete o quadro especificando a que elemento do texto cada um dos pronomes em destaque se refere. Ela, ele, li e ele. E na letra B, com que finalidade esses termos foram utilizados no texto? Respondam a letra A e a letra B. Letra A e letra B. Enquanto eu vou pegar o carregador desse notebook. Então, pessoal, na letra A, complete o quadro especificando que elemento de texto cada um dos pronomes em destaque se refere, né? Quando ele diz ela, olha, ela, lá está a casa da besta. Se ela tudo ouve, tudo adivinha, já deve saber que anda no seu encalço. Então, quando ele diz ela, ele mostra que ele está se referindo a um termo que já foi dito antes, ou seja, a besta, né? Então, por que ele utilizou a palavra ela? Para que não houvesse a repetição, né, de uma palavra que já tinha sido dita, né? Quando ele diz li, olha, recordou-se então do que o informante lhe dissera. Li, ele está referindo-se a Hércules, certo? Hércules. Ele, olha aqui, olha. Recordou-se então do que o informante lhe dissera sobre as duas saídas, de maneira que o leão poderia sair pela outra, enquanto ele quem? O leão, né? O leão. E ele, novamente aqui, olha, ele não pode ficar o tempo todo enfiado lá dentro. Ele quem? O leão. Ele com E maiúsculo, quando começou a frase, né, se refere a leão. E ele com E minúsculo se refere a Hércules, né? Então, todas essas palavras foram utilizadas no texto para se referir a palavras que já haviam sido ditas anteriormente. Então, ela se referiu à besta, ele se referiu a leão, Li se referiu a Hércules e ele também se referiu a
ok? Letra B. Com que finalidade esses termos foram utilizados no texto? Porque eu já falei para vocês bem lá no comecinho, por que essas palavras foram utilizadas no texto? Para evitar a repetição dos nomes que já haviam sido ditos, ou para evitar a repetição dos nomes que haviam sido ditos anteriormente. Ou seja, para não falar novamente a palavra, né? Se utilizou essas palavras para que não houvesse a repetição. Então, pessoal, a coesão é exatamente isso. Olha aqui. Vou aumentar aqui para vocês verem melhor. A coesão, quando determinados elementos são empregados para articular, sequenciar ou encadear os segmentos, os diferentes segmentos de um texto, forma-se a coesão textual. Uma das formas de estabelecer a coesão é empregar elementos que retomam ou antecipam as palavras mencionadas. Nesse caso, temos o exemplo de coesão por antecipação ou retomada. Outra forma de proporcionar coesão ao texto é usar a substituição, a fim de deixar claro o texto mais fluido e dinâmico. Então, pessoal, lembra do que eu falei para vocês lá no início? Que a coesão e a coerência, elas davam sentido ao texto, sendo que no nosso primeiro estudo agora, nesse momento, a coesão, ela vai utilizar-se de conectivos ou palavras que façam uma ligação entre os termos que vêm adiante a um termo que já foi anteriormente dito. Como é o caso que a gente viu aqui nesse texto, olha, está bem claro. Se o leão vive nessa caverna, logo dará sinal. Ele, por que foi utilizado ele aqui? O conectivo ele foi utilizado para não repetir novamente a palavra leão. Então, com essa atitude aqui, pessoal, nós temos a coesão textual. Porque se eu fosse colocar bem aqui, ó, se o leão vive nessa caverna, logo dará sinal. Ela não pode ficar o tempo todo enfiado lá dentro. Então, por que eu não posso utilizar ela? Porque eu estou me referindo a um substantivo masculino e singular. Então, quando eu vou utilizar esses conectivos também, pessoal, eu preciso me atentar, eu preciso perceber que esses conectivos precisam concordar com a palavra que eu estou substituindo dentro do texto, certo? Então, muita atenção. Aqui, se o leão vive nessa caverna, logo dará sinal. Elas não podem ficar o tempo todo enfiado lá dentro. Eu posso utilizar o pronome pessoal elas? Jamais, né? Porque já que estou me referindo a um substantivo que está no masculino e singular, então eu vou utilizar-me desse pronome aqui, certo? Que também está no masculino e no singular, para fazer referência a um termo que já foi dito anteriormente, certo? Então, isso aqui é a coesão textual. São os elementos, são os conectivos que eu vou utilizar para concordar o meu pensamento dentro do texto, ok? Vamos ler novamente esse trechinho. Quando determinados elementos são empregados para articular, sequenciar ou encadear os diferentes segmentos de um texto, forma-se a coesão textual. Uma das formas de estabelecer a coesão é empregar elementos que retomam ou antecipam as palavras mencionadas. Nesse caso, temos o exemplo de coesão por antecipação ou retomada. Outra forma de proporcionar coesão ao texto é usar a substituição a fim de deixar o texto mais fluido e dinâmico. Ok? Lá na página 123, nós vamos agora ler um trecho sobre o mito de Hermes,
que é um deus da mitologia grega. Acho que algum de vocês ficou com o Hermes para fazer o reconto, né? Estátua, essa aqui, pessoal, é a estátua do Hermes, do deus Hermes, montado em um cavalo alado, produzida pelo francês Antoine Coisevox. É bonito, né? Coisevox. Segunda questão, vamos lá. Leia um trecho sobre o mito de Hermes, um deus da mitologia grega. Assim que Hermes nasceu em uma caverna na Arcádia, sua mãe, Maia, foi acender um fogo para esquentar a água de seu primeiro banho, enquanto Silene, sua ama, levava um cântaro para encher no rio mais próximo. Cântaro é como se fosse uma espécie de bacia, viu, gente? Sendo um deus, em poucos minutos, Hermes já havia crescido até ficar do tamanho de um menino de 4 anos. Pulou do berço e saiu, pé ante pé, em busca de aventuras. Sem conseguir resistir à tentação, ele roubou um rebanho de vacas que pertencia a Apolo. Para disfarçar as pegadas dos animais, fabricou uma espécie de calçado para as vacas, com folhas e tiras de cascas de árvores trançadas. Depois, as tangeu na direção de uma floresta que ficava atrás da caverna, amarrando-as às árvores. Apolo deu por falta das vacas e logo ofereceu recompensa para quem as achasse. Então, pessoal, fazendo a releitura do texto para que vocês possam entender para responder às atividades. Assim que Hermes nasceu, a releitura. Assim que Hermes nasceu em uma caverna na Arcádia, sua mãe, Maia, foi acender um fogo para esquentar a água de seu primeiro banho, enquanto Silene, sua ama, levava um cântaro para encher no rio mais próximo. Sendo um deus, em poucos minutos, Hermes já havia crescido até ficar do tamanho de um menino de 4 anos. Pulou do berço e saiu pé ante pé em busca de aventuras. Sem conseguir resistir à tentação, ele roubou um rebanho de vacas que pertencia a Apolo. Para disfarçar as pegadas dos animais, fabricou uma espécie de calçado para as vacas, com folhas e tiras de cascas de árvores trançadas. Depois, as tangeu na direção de uma floresta que ficava atrás da caverna, amarrando-as às árvores. Apolo deu por falta das vacas e logo ofereceu recompensa para quem as achasse. Essa história foi contada por Robert Graves. Conta a história de Hermes, deuses e heróis do Olimpo. Então, na letra A, pessoal. Letra A. As palavras em destaque. Quais são as palavras em destaque? Olha, as e as, não é? As palavras em destaque no trecho retomam qual elemento citado anteriormente? E letra B. O autor também empregou um sinônimo para esse elemento. Que sinônimo é esse? Com que intenção o autor fez isso, né? Então, vocês vão responder a letra A e a letra B. Letra A e letra B, ok? Letra A e letra B. Letra A e letra B. Esse tempinho que uns alunos chegaram a me questionar, pessoal. Professora, por que você deixa esse tempo sem falar nada? Porque eu preciso desse tempo para vocês responderem a atividade e logo depois, ao retomar, nós vamos fazer a correção. Nós não vamos fazer a atividade, porque a atividade vocês fazem nesse tempinho, tá bom? E a correção é após esse tempinho.
Então, na letra A, pessoal, as palavras em destaque no trecho retomam qual elemento citado anteriormente? Olha, vamos começar a leitura aqui do início da oração. Para disfarçar as pegadas dos animais, fabricou uma espécie de calçados para as vacas, com folhas e tiras de cascas de árvores trançadas. Depois, as tangeu na direção de uma floresta que ficava atrás da caverna, amarrando-as às árvores. Apolo deu por falta das vacas e logo ofereceu recompensa para quem as achasse. Então, aqui, pessoal, de cara logo a gente pode identificar que essas palavrinhas que estão em destaque, as e as, se referem ao substantivo vacas. Olha, vacas. Percebam aqui também que vacas já havia sido falado anteriormente e que logo depois o autor utilizou essas palavrinhas para substituí-las, certo? Então, as se refere ao substantivo vacas. As se refere ao substantivo vacas. Tudo bem? Letra B. O autor também empregou um sinônimo para esse elemento. Que sinônimo é esse? Com que intenção o autor fez isso, né? Então, olha aqui. Para disfarçar as pegadas dos animais, fabricou uma espécie de calçado para as vacas. Quem são esses animais? Quem são esses animais que ele fala? As vacas, não é? Então, que sinônimo é esse? Olha, o autor também empregou um sinônimo para esse elemento. Qual foi o elemento? A resposta da letra anterior, vacas, né? Então, o autor também empregou um sinônimo para esse elemento. Que sinônimo é esse? Então, animais. Com que intenção o autor fez isso? Para evitar a repetição da palavra vacas. Para evitar a repetição da palavra vacas e deixar o texto mais coeso. Para evitar a repetição da palavra vacas e deixar o texto mais coeso. Deixar o texto mais coeso. Tudo bem? Lá na terceira questão. Leia agora o texto a seguir e complete as lacunas com as palavras do quadro de acordo com o contexto. Leia agora o texto a seguir e complete as lacunas com as palavras do quadro de acordo com o contexto. Lhes, seu, nas, sua, nas e seus. Em todos os templos da cidade de Tebas, os sacerdotes representantes do soberano cuidavam diariamente das estátuas dos deuses como se fossem seres vivos. Vestiam, vocês vão utilizar que palavrinha daqui? Com trajes finos, adornavam, vocês vão utilizar outra palavrinha daqui, com joias e ofereciam comida de manhã e à noite. Ao longo do ano, o faraó e quem, né? Sacerdotes também realizavam festas em homenagem às divindades. Nessas ocasiões, o povo aclamava as procissões, entoava hinos e dançava para agradar os deuses. Na festa anual de Opete, que é mostrada junto aos obeliscos centrais do templo, as estátuas do deus Amon-Ra, de consorte, né, como fosse companheira, né, Mut, e de, qual a palavra que você vai colocar aqui? Filho, Consul, eram levadas desde Karnak até o templo de Luxor, onde ainda se vêem relevos retratando as cerimônias públicas. Então, vocês vão preencher, certo? Todos esses espaços com essas palavras aqui, que estão aqui acima do texto, certo? Contanto que esse texto, ele fique, o quê? Que ele fique coeso, certo? Coeso, que é o coeso, né? É concordante gramaticalmente,
Vamos lá. Lembre-se que quando vocês forem colocar o termozinho no plural, ele vai se referir a algo que já tinha sido citado no plural. No singular, no masculino, no feminino, da mesma forma. Então, pessoal, vamos lá. Em todos os templos da cidade de Tebas, os sacerdotes, representantes do soberano, cuidavam diariamente das estátuas dos deuses como se fossem seres vivos. Vestiam-lhes? Não. Vestiam-nas. Por quê? Porque faz referência a quê? As estátuas. Estátuas está no feminino plural. Então, eu preciso também colocar esse termozinho aqui no feminino plural. Vestiam-nas com trajes finos, adornavam, também está se referindo a estátuas, né? Adornavam-nas com joias e oferecia a quem? A elas, né? Então, é o que? Segunda pessoa do plural. Então, vestiam-lhes comida de manhã e oferecia-lhes comida de manhã e à noite. Ao longo do ano, o faraó está se referindo a quem aqui? A sacerdotes. Então, sacerdotes é o quê? Terceira pessoa do plural. Então, e seus, né? Seus. Se aqui fosse sacerdote, seria seu. Tá bom? Também seus. Então, ao longo do ano, o faraó e seus sacerdotes também realizavam festas em homenagem às divindades. Nessas ocasiões, o povo aclamava as procissões, entoava hinos e dançava para agradar os deuses. Na festa anual de Opet, que é mostrada junto aos obeliscos centrais do templo, as estátuas do deus Amon-Ra de consorte, que é como se fosse esposa, né? Como se fosse sua mulher. Então, é sua, né? Porque está se referindo à consorte, que é o substantivo feminino singular. Sua consorte, mut, e eu vou me referir agora a filho, né? Seu. Por quê? Porque está no masculino singular. E de seu filho com su eram levados desde Karnak até o templo de Luxó, onde ainda se vê em relevos retratando as cerimônias públicas. Certo? Lá na página 124. Agora leia a tirinha a seguir e responda às questões. Eu gostaria de fazer uma pergunta à professora, mas receio que ela ache boba. Dizem que a única pergunta boba é aquela que você não faz. Professora, tudo bem se entregarmos o resumo do livro com 1 ano de atraso? Eles estavam errados. Porque a personagem Patti Pimentinha julgou que a professora acharia boba a sua pergunta? Porque a personagem Patti Pimentinha julgou que a professora acharia boba a sua pergunta? E letra B. Que argumento a personagem Marci usou para incentivar sua amiga a fazer a pergunta? Que argumento a personagem Marci usou para incentivar sua amiga a fazer a pergunta? Então, vocês vão responder a letra A e a letra B. Letra A
e letra B. Letra A e letra B. Na letra A, pessoal, por que a personagem Pati Pimentinha julgou que a professora acharia boba a sua pergunta? Porque a resposta da professora seria óbvia, né, gente? Olha, porque a resposta negativa da professora seria óbvia, já que ela queria entregar o trabalho proposto pela professora com 1 ano de atraso, né? Porque a resposta negativa da professora seria óbvia, vírgula, já que ela queria entregar o trabalho proposto pela professora com 1 ano de atraso. Né? Quem é a professora que ia aceitar receber um trabalho com 1 ano de atraso? Então, é por isso que ela estava se sentindo receosa, né, de fazer a pergunta à professora. Letra B. Que argumento a personagem Marci usou para incentivar sua amiga a fazer a pergunta? Que argumento a personagem Marci usou para incentivar sua amiga a fazer a pergunta? Ela faz uma citação dizendo a Pati Pimentinha que não há perguntas bobas, a não ser aquelas que não são feitas, né? Olha o que ela diz aqui, olha. Dizem que a única pergunta boba é aquela que você não faz. Então, Marci faz uma citação dizendo a Pati Pimentinha que não há perguntas bobas, a não ser aquelas que não são feitas. A não ser aquelas que não são feitas. No quarto quadrinho, gente, olha, eles estavam errados. No quarto quadrinho, a palavra eles refere-se a quem? Eles refere-se a quem? E na letra D, que informação implícita, já falei para vocês, que implícito é algo que existe, mas não é mostrado, ele está escondido, a gente chama nas entrelinhas, né? Que informação implícita o leitor precisa inferir para compreender o sentido da tirinha como um todo? Respondam a letra C e a letra D. Letra C e letra D. Letra C e letra D. Letra C e letra D. Então, pessoal, na letra C, no quarto quadrinho, a palavra eles, olha aqui, vamos voltar aqui, ó. Eles estavam errados. No quarto quadrinho, a palavra eles refere-se a quem, pessoal? Esse aqui é craseado, viu, gente? As pessoas que dizem que a única pergunta boba é aquela que você não faz. As pessoas que dizem que a única pergunta boba é aquela que você não faz. As pessoas que dizem que a única pergunta boba é aquela que você não faz. Letra D. Que informação implícita o leitor precisa inferir para compreender o sentido da tirinha como um todo? Que informação implícita, aquela que está nas entrelinhas, que não é mostrada, né? O leitor precisa inferir
para compreender o sentido da tirinha como um todo? Que Pate Pimentinha, mesmo desconfiando de que sua pergunta seria absurda, pede a aprovação da amiga. No último quadrinho está implícita a informação de que a resposta da professora seria certamente negativa e que Marci não conseguiu prever que a pergunta da amiga seria totalmente sem propósito. Repetindo. Que Pate Pimentinha, vírgula, mesmo desconfiando de que sua pergunta seria absurda, pede a aprovação da amiga. No último quadrinho, está implícita a informação de que a resposta da professora seria certamente negativa e que Marci não conseguiu prever que a pergunta da amiga seria totalmente sem propósito. Certo? Então, pessoal, nós vemos aqui um exemplo claro de coerência. Nós vimos que a coesão é aquela ligação das palavras, né, através de conectivos. A coerência aqui confere sentido para o leitor ou ouvinte. Esse processo se dá na interação comunicativa entre três elementos: o texto em si, o autor e o leitor. Assim, a coerência de um texto depende de alguns fatores, como a organização dos elementos linguísticos, conhecimento de mundo compartilhado pelos interlocutores, contexto e intenção comunicativa. Vale enfatizar ainda que todo texto apresenta informações explícitas e implícitas, de maneira que o leitor infere as últimas informações, porque o próprio autor do texto pressupôs que ele as conhecia. Ou seja, o que é isso? É o encadeamento de ideias. Uma ideia puxa a outra, certo? Lá na página 125, nós temos o texto a seguir, a mitologia na linguagem. Escreveu o brasileiro Machado de Assis, que ele nasceu em 1839, morreu em 1908, que as palavras, como os livros, têm os seus fados. As palavras nascem em um determinado contexto histórico, depois circulam em outros e acabam se firmando neste ou naquele sentido, bem distante, muitas vezes, do estabelecido pelo sentido original. É o que se pode verificar, por exemplo, garimpando palavras que surgiram em um contexto mítico, mitológico ou religioso, e atualmente em nada lembram esse primeiro berço etimológico e cultural que lhes condicionou. A feira. Todos os sentidos desse vocábulo, local de compra e venda, exposição de novos produtos, tem base no latim feriae, que é igual a dias de repouso em homenagem aos deuses. Os romanos dedicavam cada dia da semana a uma das 7 divindades representadas pelos 7 planetas que, segundo eles, se moviam ao redor da Terra: o Sol, a Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno. Daí os nomes dos dias da semana nas línguas latinas, com exceção da nossa, que se orientou pelo viés litúrgico cristão. O domingo deveria ser a primeira feira, em latim, feria prima, e o sábado manteve o nome judaico. Então, com que intenção esse texto foi publicado? Com que intenção esse texto foi publicado? E B, é possível afirmar que as ideias expostas nos parágrafos se complementam, isto é, estão interligadas? Explique. Nós vemos aqui, pessoal, exemplo de coerência, certo? Nesse texto nós vemos exemplo de coerência. O que foi a coerência que eu falei para vocês? O encadeamento, a ligação das ideias e não dos termos do texto, certo? Com que intenção esse texto é publicado? Com que intenção esse texto foi publicado? Mostrar a origem das palavras que surgiram em contextos ligados à mitologia. Foi o que? Mostrar a origem das palavras
mostrar a origem das palavras que surgiram em contextos ligados à mitologia. Que surgiram em contextos ligados à mitologia. Letra B. É possível afirmar que as ideias expostas nos parágrafos se complementam, isto é, são interligadas? Explique. Sim. Não, gente, sim. Né? Sim. Há uma sequência lógica de ideias que permite construir um sentido. Há uma sequência lógica de ideias que permite se construir um sentido. Há uma sequência lógica de ideias que se permite construir um sentido. Letra C. Que informação é apresentada no último parágrafo? Ela é coerente com o restante do texto? Olha, o domingo deveria ser a primeira feira, em latim, feria prima, e o sábado manteve o nome judaico. Então, que informação é apresentada no último parágrafo? Ela é coerente com o restante do texto? Olha, no último parágrafo, gente, aqui, olha, no último parágrafo, apresenta um termo de origem ligada à mitologia. No último parágrafo, é apresentado um termo de origem ligada à mitologia e que ao longo do tempo foi alterado. Esse parágrafo aqui, gente, é coerente. Por quê? Porque nos demais parágrafos foi abordada a influência da mitologia na linguagem. E esse aqui só fez uma retomada, né? Uma retomada das ideias lá dos parágrafos anteriores. Certo? Ele apresenta, né? Apresenta um termo de origem vinculada ou ligada à mitologia. E que ao longo do tempo foi alterado. Ele é coerente porque nos demais parágrafos foi abordada a influência da mitologia na linguagem. Letra D. No trecho, há diversas informações apresentadas entre parênteses. Certo? Por que intenção é feito isso? Pessoal, olha. Quando aqui, olha. Tá vendo? Entre parênteses. Aqui embaixo na última linha. Então, com que intenção é feito isso? Esclarecer ao leitor algumas informações que supostamente ele não conhecia. Esclarecer ao leitor algumas informações que supostamente ele não conhecia. Tá bom? E a letra E e última. Como essas informações ajudam na compreensão do texto? A esclarecer informações que talvez ele desconheça. Pessoal, com essa atividade de hoje, nós estamos fechando a nossa matéria do terceiro bimestre da nossa disciplina de redação. Nas próximas semanas, nós vamos estar marcando a nossa global de redação, certo, gente? A gente está vendo com a coordenação o assunto que vocês vão produzir, tá bom? Então, pessoal, nossa aula de hoje foi só. Fiquem com Deus, que Deus proteja cada um de nós e nossas famílias. Tchau, tchau.